muito prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Márcia Ferraz, sou dentista, especialista em prótese e estética dental. E ao meu lado está aqui o doutor Gabriel, meu esposo, também dentista, né, especialista em cirurgia e tratamento de canal. E está começando agora mais um programa Implante um Novo Sorriso. Para você que está aqui na Rádio Vibe Mundial, nós já estamos aqui ligadinhos há 9 anos. Um programa que fala de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida e, é claro, né, gente, de odontologia. A gente sempre procura trazer de uma maneira clara, objetiva para todos vocês, sempre com assuntos novos, diferentes. A gente traz também as dúvidas dos nossos pacientes. E, afinal de contas, né, já são 30 anos de odontologia. E a gente tem muito dia a dia para trazer aqui para todos vocês. São 30 anos de vida clínica, 30 anos de experiência, 30 anos de dedicação a essa profissão que a gente escolheu para a vida, essa profissão que a gente ama, essa profissão que eu e o Dr. Gabriel nos dedicamos por todos esses anos, e graças a essa profissão nós criamos os nossos filhos, nos casamos, e por ela que nós somos gratos a tudo que somos, né? Como eu disse aqui, nós trazemos sempre assuntos novos, temas relacionados à saúde bucal, ao bem-estar, à qualidade de vida, sempre tentando, de alguma forma, desmistificar a odontologia, né? Tentando mudar esse paradigma que a odontologia é dolorosa, é demorada, é cara, que a odontologia é para poucos, que o acesso à odontologia de ponta não é para você. Eu sempre digo que sim, é para você sim, e a gente vai dizer como, tá certo? Então, nós somos da Jade Odontologia, a nossa clínica odontológica. No final do programa, eu vou passar todos os nossos contatos, como chega até a gente. Se você gostou da gente, se você gostou do programa, aguarde, anote, marque uma avaliação. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Como eu falei, nós já estamos aqui na Rádio Vibe Mundial há tanto tempo, e agora nós estamos em 2 horários. Nas sextas-feiras, às 16 horas, e às segundas-feiras, às 10 da manhã. Então, eu faço um convite para todos vocês, assista o nosso programa. Eu tenho certeza que você vai gostar, tanto quanto a gente gosta de fazer isso para vocês. Então, vamos lá. Lembrando também, hoje que está todo mundo conectado, nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. É só procurar Jade Odontologia que vocês sabem um pouquinho mais sobre a nossa história. Então, vamos lá, doutor Gabriel, vamos para o programa? Vamos lá. Bora, né? Bora para o programa? Olá a todos, olá Márcia, amigos, ouvintes. A doutora Márcia já fez aqui as nossas apresentações e é sempre isso que a gente traz aqui. Assuntos relacionados bem-estar, qualidade de vida, relacionados com saúde bucal. E é isso mesmo que tem tudo a ver, qualidade de vida e bem-estar, com a nossa saúde, e principalmente com a nossa saúde bucal. E por que a saúde bucal é tão importante para isso? Primeiro, pelo básico, né? Precisamos de nossos dentes, sempre, de qualquer forma, para nos alimentar. Claro que sem os nossos dentes naturais, ou implantes dentários, ou prótese, a gente não deixa de se alimentar. A gente consegue se alimentar, só não consegue se alimentar de forma adequada, uma forma com uma qualidade melhor. A gente consegue se alimentar porque nós temos uma capacidade enorme de adaptação. Eu vou explicar por que a gente se adapta tão fácil. Tem o lado ruim e o lado bom dessa adaptação. E é para tudo na vida que a gente se adapta, né? Mas tem o lado que também não é tão bom, né? A gente consegue comer quando não temos um dente, quando tem ausência de 2, de 3, de 10, ou até sem todos os dentes. A gente consegue sim, de qualquer forma, a gente consegue, coloca o alimento para lá, para cá, faz aquele trabalho com a língua esmagando, a língua no céu da boca, e engole o alimento de forma inteirinho, que às vezes passa pela garganta meio que entalando, raspando, e a gente faz geralmente isso
principalmente que as pessoas que não têm os edêntulos, elas fazem isso aí de uma forma rápida, mecânica. Automaticamente a gente leva o alimento para aquele lado da boca onde que tem mais dentes, que é onde que a gente tem uma capacidade mastigatória melhor. No caso dos pacientes que não têm, as pessoas que não têm dente nenhum, ele leva o alimento para o céu da boca e pressiona com a língua. Às vezes, para a gente se alimentar, esses pacientes que são edêntulos, eles acabam mudando a textura do alimento, a forma como processa o alimento, normalmente tritura, bate tudo, forma de caldo, e eles optam por alimentos mais fáceis, aqueles alimentos que são ultraprocessados, de fácil mastigação e deglutição. E é justamente aí onde falhamos. A forma como esses alimentos são processados é onde perdemos o que temos de mais importante neles. Nessa trituração, nesse cozimento excessivo todo, o que a gente precisa que tem mais de valor nutricional acaba se perdendo, acaba indo embora. Por isso que temos que mudar, não é a forma como a gente tem que fazer processar o alimento, a forma como a gente tem que cozinhar. A gente tem que mudar a forma como a gente tem que mastigar. E a melhor forma que a gente tem para mastigar é repondo os dentes perdidos. Então é simples. Não adianta você querer, por isso que eu falei no começo, a gente se adapta, né? Então nós precisamos nos alimentar, a gente se adapta. Eu vou cozinhar um pouco mais a carne, eu vou cozinhar a batata, vou fazer um caldinho. O paciente chega falando, eu também não gosto muito de carne, faz muito tempo que eu não como carne, eu não faço questão de comer certas coisas. Esse é o processo de adaptação. Isso. Todo mundo sabe, já ouviu falar em alguma vez na vida, que a digestão começa pela boca. E ela começa mesmo pela boca. Na boca está presente os dentes, bactérias e enzimas que são responsáveis pela quebra desses alimentos. O processo de absorção, o processo de deglutição, de mastigação, começa pela boca. A gente vai mastigando, quebrando os alimentos, as enzimas vão lá e fazem o papel deles, e inicia esse processo de metabolismo. Se a gente pula essa primeira etapa pelo fato de a gente não ter os dentes e manter o alimento pouco tempo pela boca, a gente acaba engolindo esse alimento numa consistência grande, o alimento de uma forma grande. E quem vai fazer todo esse trabalho de uma forma sozinha é o nosso estômago. E o estômago não tem como mastigar, o estômago não tem dente para isso. E ele produz um produto que a gente chama de suco gástrico, e ele vai fazer todo aquele trabalho que deveria iniciar na nossa boca com a mastigação e a atuação daquelas enzimas que estavam presentes. Ele vai começar, através desse suco gástrico, ele vai começar a fazer a deglutição desse alimento, o processamento desse alimento. Só que, para ele processar esse alimento, ele tem que produzir mais suco. E cada vez vai produzindo mais e mais, e a gente tem aquela sensação de que o alimento ele não consegue absorver todo, deglutir todo. A gente tem aquela sensação de que o alimento está todo parado no estômago, o estômago está cheio. Então, esse processo de mudança, processo de metabolismo do alimento acaba sendo cada vez mais lento. Como eu disse, quando ele acaba produzindo um número maior, um volume maior desse suco gástrico, e com isso vem aquilo que a gente chama de azia, né? Aquela ardência, o refluxo. Uma queimação. E tudo isso por conta da falta do início do nosso processo mastigatório, que a gente não tinha. Esse suco, para quebrar todo esse alimento, ele não consegue fazer toda essa quebra desse alimento e acaba eliminando nutrientes que eram, de certa forma, importantes para a nossa nutrição. Então, portanto, esses nutrientes que eram necessários, eram importantes, acabaram não sendo absorvidos, levando a essa deficiência nutricional. Outra questão que a gente tem que levar em conta é que o alimento não é mastigado, ele é engolido, ele leva ao caso de ressecamento. Normalmente as pessoas que são edêntulos, ela tem uma dificuldade de ir ao banheiro muito grande. Então ela fala, a gente sempre faz pergunta, como é que é o seu intestino, ele funciona normal? E eles sempre relatam que é um intestino preguiçoso, vai poucas vezes ao banheiro.
Então, isso tudo por conta de que tem um processo, uma deficiência mastigatória. E é importante que as pessoas, às vezes, não relacionam, né? O porquê que tem esse intestino lento, preguiçoso, o que é a boca, né, tem a ver com tudo isso, o que a falta dos dentes tem a ver com tudo isso, assim como aquela azia, aquela má digestão. A pessoa... Geralmente o paciente não faz essa associação. Eu não tenho dente, então toda a parte metabólica não funciona da forma digestiva, né? Não funciona da forma correta. Então, da mesma forma que a Márcia falou agora há pouco, as pessoas acabam não se alimentando, eliminando algum tipo de alimento, ela disse da carne, que era extremamente importante para a nossa saúde, porque não tem essa condição de mastigar. A gente sempre associar a ausência de dentes aos pacientes mais idosos. E é comum mesmo, os pacientes mais idosos serem, na sua grande maioria, portadores de prótese, ou tem ausência de elementos, ausência total dos elementos, ou às vezes nenhum. São pacientes que no passado foram vítimas de uma odontologia mutiladora, pouca informação, pouco conhecimento, pouco recurso. Então era uma odontologia mais difícil. E que são esses pacientes que nessa nova fase da vida, a fase da maioridade, onde o fator nutrição é o mais importante. O paciente idoso, bem alimentado, bem nutrido, ele é mais resistente a determinadas patologias. Ou às vezes ele acaba reagindo mais rapidamente frente a alguma doença. O paciente acaba contraindo alguma doença, uma gripe, alguma forma assim, e ele acaba, quando ele é bem nutrido, bem alimentado, ele acaba reagindo de forma bem eficaz. O paciente idoso, mal nutrido, além de ter uma chance maior de ficar doente, não conseguir se recuperar, de não conseguir reagir bem, ele está sujeito a quedas, a fraturas. É comum você ver pacientes idosos, né, e fizeram cirurgia de prótese de quadril justamente por conta de quedas, desequilíbrio, fratura. Então, mas não é só o odontolismo, não é uma exclusividade só dos pacientes idosos. Existem pacientes jovens e bem jovens, adultos, jovens adultos, e pacientes de todas as idades que apresentam esses problemas, que falamos dos idosos. Mas os pacientes jovens também, tem bastante gente jovem com ausência de dente. Eu falei primeiro que é uma questão nutricional, que era uma questão muito importante, quando a gente fala de ausência de dente, mas não menos importante, ou melhor, tão importante quanto a questão nutricional, vem a questão emocional, a questão social, o aspecto psicológico e tudo o que envolve a ausência do dente. É claro que a questão estética é importante, e quanto mais jovem a pessoa for, mais ainda essa questão estética tem uma certa importância. Quando a gente conversa com o paciente, e é um paciente de mais idade, ele está bem preocupado em voltar a mastigar, voltar a ter prazer em mastigar, e o paciente jovem pergunta já, e a estética, quer saber da estética? Claro que a pessoa de maior idade também quer saber a estética, mas ela está com tanta vontade, né, com tanta saudade de sentar e poder ter o prazer de comer todos os tipos de alimento. Então, varia conforme a idade, também a necessidade, a prioridade daquela pessoa. Mas o paciente edêntolo, quer seja ele parcial ou edêntolo total, quando eu falo edêntolo é a pessoa que não tem dente nenhum, ausência de alguns dentes. A questão emocional vai muito mais além do que a estética. Em muitos casos a pessoa se afasta de todo e qualquer convívio sócio-familiar. A pessoa evita falar em público, se alimentar em público, sorrir. Tudo isso vai levando a uma total reclusão e extremamente maléfica e prejudicial para a pessoa. É comum quando a gente vai reabilitar uma pessoa aqui na clínica e quando estamos fazendo algumas provas, então a gente faz as provas para obter altura de dente, modelo, formato, e a gente pede para o paciente sorrir para a gente obter essas medidas, esses padrões, e a pessoa não consegue sorrir, porque a pessoa, muitas vezes, de tanto tempo que ela ficou sem o sorrir, ela não sabe mais o que é sorrir. A gente conta isso aqui, mas parece que é muito estranho, mas não é. Ela perdeu essa capacidade de sorrir, e isso é muito comum. Até mesmo quando a gente entrega
né, todo o trabalho de reabilitação pronto, as próteses, a boca pronta, e a gente pede o sorriso, já está pronto, e o paciente põe a mão na boca, ainda solta um sorriso tímido. De tão acostumado que ele tinha de falar e de sorrir com a mão na boca, ele faz dessa forma. Isso é muito comum, ele acaba perdendo a referência. Então, o paciente dentro total, né, ele desdentado total, a gente até para obter esses padrões é mais difícil, porque ele esqueceu como que ele se alimentava com os dentes. Então, ele jogava o queixo para frente para poder encontrar a ponta da mandíbula na maxila, enfim, é muito mais difícil o paciente que perdeu todos os dentes, a gente devolver. Tanto que o período de adaptação de um paciente que usa uma prótese total é um período um pouco mais longo. Outra situação é aquela em que o paciente apresenta algum dente quebrado ou alguns dentes, e a gente chama isso de, né, aquelas raízes residuais. Então o paciente foi, com o passar do tempo, quebrou um pedacinho do dente, foi deixando, ele foi, conforme a gente falou, a gente tem uma capacidade enorme de adaptação. Isso doeu, parou de doer. Ele não sente mais nada. E aquele dente que sobrou só aquela raiz que não serve mais para nada, apenas para infeccionar. Essa raizinha que está lá, a gente não consegue limpar, a gente não consegue higienizar, a gente não consegue escovar. E ela é um verdadeiro nicho para ter todo tipo de bactéria ali dentro. Bactérias que a gente tem presente na boca. Só que de uma como forma... não dói, né? O paciente não tem aquela urgência de procurar o consultório. E aquela raiz que quebrou também não dói, não precisa tirar dali. E, na verdade, não é nada disso. Aquilo é, como o doutor falou, um nicho de bactéria. E, principalmente, essa raiz presente na boca pode levar a alguns casos até de morte. Principalmente naqueles pacientes que são portadores de alguma comorbidade. Diabetes, cardiopatia, pacientes oncológicos, pacientes com alguma deficiência nutricional. Portanto, a gente não, né, eu aconselho, não corra esse risco. Eliminar essas raízes é muito mais importante que um excelente prognóstico de tratar uma infecção generalizada. É melhor a gente eliminar essas raízes do que a gente contar com a sorte, com medicamentos, no caso de uma infecção generalizada, a gente não conseguir combater e acaba indo a óbito. Então, até agora eu falei da necessidade que você tem em procurar ajuda e o dentista. Então, eu quis mostrar por que é tão importante você ir e mostrar o que era necessário. Uma necessidade nutricional, uma necessidade estética, social e uma necessidade de vida. O risco de que a gente corre de morte do fato de que a gente tem essas raízes residuais, esses dentes com mobilidade. E aí você pensou, pronto, o doutor Gabriel me convenceu, abriu meus olhos para algo que estava acontecendo comigo, e eu achava que era normal. Eu tinha aquele dente quebrado, aquele dente fraturado, uma raiz que não serve para nada, que não doía, que nem a doutora falou. E aí eu começo a observar que eu estou com anemia. E eu estou com anemia, meu intestino não funciona direito, minha diabetes eu não consigo controlar de forma nenhuma, eu estou com azia, estou com queimação. Olha quantas coisas podem estar acontecendo e a gente nunca relaciona isso ao dente. Mas tudo bem, agora você achou que realmente precisa é o dentista e aí se depara com duas coisas, dois medos. O primeiro é o preço. Medo de que fique caro, medo de que você não vai conseguir fazer porque não tem dinheiro. E o medo propriamente dito, o medo da dor, o medo da anestesia, enfim, o medo de tudo. Eu vou falar primeiro sobre o medo do preço. Durante muitos anos, né, e muitos anos mesmo, a gente ouviu falar que odontologia era uma coisa cara, importada, os materiais que dependem da alta do dólar. Então, quantas vezes a gente chega no paciente, o paciente fala assim, eu fui fazer uma avaliação num colega de vocês, e eu cheguei com o orçamento ficou caro, e a justificativa desse valor alto foi porque o material é muito caro. Primeira coisa que a gente tem que ver é que a odontologia corretiva ela é muito mais cara do que uma odontologia preventiva. Isso na vida, tudo que for preventivo acaba sendo mais barato. Se você fizer uma manutenção preventiva no seu carro, no seu equipamento, na sua casa, acaba sendo muito mais barato do que fazer uma manutenção corretiva. E sem contar que o dente nunca vai
doer no momento que você está preparado para isso, né? Vai doer numa segunda-feira, meio-dia, e eu acabei de receber meu 13º e eu vou poder fazer esse tratamento. A mesma coisa o carro nunca quebra no momento que você está disponível a gastar. Então, sempre a questão preventiva sempre foi o que a gente preconiza, o que a gente pede para que faça por uma questão de custo. Mas voltando à questão do material, quando a gente vai dar algum preço para algum paciente, a gente leva em consideração o material é muito pouco. O material realmente é caro, mas o que a gente utiliza de material é muito pouco. O valor do preço está diretamente ligado à qualidade da mão de obra que a gente oferece. Então, quando você vai falar, mas o preço está caro, não, esse valor está incluído todo o meu conhecimento, toda a minha experiência e tudo aquilo que eu estou preparado para atender o meu paciente de uma forma correta, de uma forma segura, honesta, todos os equipamentos que envolvem esse tratamento, aquilo que eu estou preparado, que eu tenho previsibilidade que pode acontecer. Então, todo esse meu conhecimento está relacionado no meu valor, no meu preço do tratamento. Estou falando isso não porque eu seja um tratamento aqui que não seja acessível. Pelo contrário, é bem acessível. Mas eu estou falando porque o valor da mão de obra é um valor importante num tratamento. Nós fazemos odontologia há 30 anos, há 25, 26 anos que eu faço implante. Tenho pacientes aqui na clínica que a gente atendeu há 10, há 15 anos atrás e nos procuram e nós continuamos nos atendendo, não mudamos, estamos do mesmo jeito. Somos nós aqui que atendemos, que fazemos todos os procedimentos são realizados no consultório, que, portanto, com exceção do procedimento que é laboratorial, que é de prótese, então tudo aqui é realizado por nós. E o outro medo que a gente leva em consideração é o medo da anestesia. Eu sei que meu tempo está se acabando e eu vou deixar um programa só sobre anestesia dos pacientes, mas eu adianto que a técnica anestésica é o que determina o risco de um paciente sentir dor ou não. Uma técnica anestésica precisa, a gente corre menos risco de correr algum acidente no paciente. Então, utiliza menos anestésico. Todos os anestésicos que acabam tendo como vasoconstritor, a maioria no seu vasoconstritor que é seguro, adrenalina. Então a pessoa, não posso com adrenalina. Adrenalina é um hormônio que a gente está presente no nosso corpo. Nós produzimos adrenalina. Então é um hormônio que a gente considera como endógeno. Então não tem risco, desde que seja bem executado. É isso aí. Bom, eu agradeço a todo mundo a presença. A semana que vem tem mais. Muito obrigado. A doutora vai passar rapidinho os contatos nossos. Nós somos da Jade Odontologia, os telefones 3895-7572 ou 97075-2314. É só acessar as redes sociais que vocês encontram a gente facilmente, tá certo? Uma ótima semana a todos e até a próxima semana. É isso aí.